Pediu, então vamos lá, vamos fazer esse vídeo aqui para falar sobre o que foi falado, né? Eclesiastes 7,16. Eclesiastes 7,16. Não sejais demasiadamente ímpio e não seja tolo, porque morrer antes do tempo é bom reter uma coisa, não abrir mão de outra, pois quem teme a Deus evitará ambos, né? Ó, vamos voltar aqui no 16. Não seja excessivamente justo, não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruir-se-á a si mesmo, né? Aqui parece que dá a entender que a gente pode ser um pouco injusto com as pessoas, porque aqui no livro de Eclesiastes o escritor está dizendo para a gente não ser demasiadamente justo. Lá no livro de Juízes, capítulo 16, versos 6 em diante, Sansão havia por várias vezes sido testado por Dalila, né? E todas as vezes que Dalila perguntava a Sansão, ela logo contava o segredo de Sansão aos filisteus. Ela era da carne de Sansão, ela osso do osso de Sansão. A coisa mais justa que seria era não ter segredos entre eles, né? Entre ambos, não ter o segredo. Então o que eu quero dizer com isso daqui? Todo mundo sabe, todo mundo conhece qual foi o destino de Sansão na mão de Dalila. Muitas das vezes parece que ele seria injusto de não contar o segredo para ela. E ao contar o segredo para ela, ele se destruiu. Isso é ser demasiadamente justo. Certo dia, Davi estava sentado ao trono e aparece o profeta Natan. Natan conta uma parábola sobre um homem rico que tinha muitas cabeças de animais. Mas havia um homem pobre que tinha somente uma cabritinha. Vindo os visitantes do rico, ele pega a cabritinha do mais pobre e mata a única cabritinha que aquele tinha. Davi, com o senso de justiça, ele fala, vai pagar 4 vezes mais, vai restituir 4 vezes mais. Esse homem, traga ele a mim, eu vou fazer justiça. Então Natan diz, esse homem é você. O senso de justiça de Davi colocou ele diante do próprio julgamento, o senso de justiça. Quando a Bíblia nos relata a não ser demasiadamente justo, é sobre certas coisas que a gente tem que fazer, que certas coisas que a gente tem que falar. A própria lei humana, ela nos ensina a não produzir prova contra a gente mesmo. Você não é obrigado a soprar o bafômetro, porque você produziria prova contra você. Lá nos Estados Unidos, quando qualquer policial pega alguém, prende alguém, a primeira palavra que sai da boca dele é: você tem direito de permanecer em silêncio. Por quê? Porque sem um advogado, a pessoa pode querer fazer justiça e ele acabar se condenando com as próprias palavras, né? Então, não ser demasiadamente justo, eu espero que você esteja entendendo mais ou menos. Lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 12, vocês vão ver Natan diante de Davi. Palavra do Senhor, o Senhor disse que as nossas justiças perante Ele estão como trapo de imundícia, né? A nossa justiça diante do Senhor. Vamos lá em Isaías 64, verso 6. 64, verso 6. Vamos lá procurar o verso 6 aqui.
somos como impuros, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Murchamos como folha, e como o vento, a nossa iniquidade nos leva para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a pegar-se, pois escondeste de nós o teu rosto. Nós sabemos que Deus nunca usa a mão para abençoar ninguém. Nós sabemos que o Criador dos céus e da terra, quando Ele queria abençoar o povo, era através da face que Ele abençoava o seu povo. Então, quando o povo cometia as suas idolatrias, Ele ficava de costa para o povo. Então, todas as vezes que o povo se rebelava contra Deus, Deus ficava de costa. A partir do momento que o povo entrava pelo meio do concerto, quando o povo se humilhava diante de Deus, Deus agora vira o rosto novamente para eles e eles começam novamente a ser abençoados. Por isso que quando eles foram para o cativeiro, ali no cativeiro, Deus não falou com eles, Deus não falava com eles, mas Daniel, Misael, Ananias, Azarias, o próprio Nabucodonosor viu a glória de Deus. Mas o povo, em suas rebeldias, nas suas rebeliões, Deus estava de costa para o povo de Israel. Porque Deus havia determinado 70 anos de cativeiro. Não era um, não era dois, mas sim 70 anos. Quando ele fala que perante ele somos imundos, é por causa do pecado de Adão. Então quando ele diz que as nossas justiças perante ele são como trapos de imundícia. Trapo de imundícia, já Deus daquela época, era quando a mulher estava naqueles dias, ela tinha separado fora de casa alguns panos feitos de algodão, que ela usava naqueles dias, mas aquele pano, após passar esses dias, era lavado em água corrente e esse pano era colocado numa caixa e ele ficava fora de casa por se tratar de trapo de imundícia. E se alguém por acidente tocasse nesses panos, ele se considerava imundo até a tarde. Qualquer pessoa que tocava nesses panos que ficava guardado fora de casa, ele passava toda aquela tarde a ser imundo. Após as 16 horas, que era às 18 horas, que era virado a viração do dia, já era um novo dia. Então, ele se purificava com as águas e se tornava novamente puro. Então, a própria mulher, naqueles dias, ela se tornava impura por causa da imundícia que era o sangue. Então, as nossas justiças perante Deus são como trapos de imundícia. Agora, entendeu, compreendeu não ser demasiadamente justo, que não tem nada a ver com o que estão sendo falado, que nós possamos continuar a meditar, a estudar a palavra do nosso Deus.